Quem aqui quer aprender a fazer o creme para os olhos 4 pilares, vocês vão entender exatamente o porquê desse nome. Tem 4 principais ativos que fazem desse creme para os olhos um creme maravilhoso que vai trazer 4 pilares importantes para essa região da nossa pele que a gente tem tanto cuidado, né, e atenção, porque os sinais do tempo aparecem muito nessa região. O creme para a área dos olhos, né, é um creme importante para trazer uma maciez para a pele, uma aparência mais radiante para essa parte da pele do rosto, né, que é mais fininha e que muitas vezes fica ali sem um tratamento diferenciado, né? E é importante que a gente dê a hidratação necessária, os cuidados necessários para uma região que tem uma predisposição para pigmentação maior, por ela ser também muito fininha, ela fica mais translúcida ao sangue que circula ali, né? Então isso favorece também para que seja uma região um pouco mais escurecida e também trazer efeitos antioxidantes para prevenir os danos que a gente pode ter ali com o envelhecimento, né? E retardar também. É uma formulação que vai oferecer um tratamento completo para a área dos olhos, né? E vai atuar em todos os pontos de cuidado para essa região. Vai hidratar profundamente, vai estimular a síntese de colágeno para dar uma maior firmeza da pele, diminuir rugas e linhas finas, amenizar a hiperpigmentação causada pelo excesso de melanina e estimular a microcirculação da região. Então, eu vou dar sequência aqui para apresentar a formulação toda para vocês. Então, essa formulação ela vai ser uma emulsão, logo composta, né, de fase oleosa e fase aquosa. Nós vamos ter como emulsificante o Oliven Mil, que é um emulsificante não iônico interessante para formulações suaves, como uma formulação para a área dos olhos, né? Como o que é necessário para uma formulação para a área dos olhos, e ele é sólido em temperatura ambiente, precisa ser derretido. Adicionalmente ao Oliven Mil, nós vamos utilizar o Oliven VS Fil, que é composto, é um nome comercial de 4 ingredientes cosméticos: o cetearyl álcool, o cetil palmitate, o sorbitan palmitate e o sorbitan oleate. Esses nomes estão em inglês, né, que é o nome, a nomenclatura internacional de cosméticos. Então, eu estou falando sem pronúncia aqui adequada em inglês, mas que dá para todo mundo entender. Então, o Oliven VS Fil, ele vai ser um co-emulsificante para ajudar a dar estabilidade na nossa emulsão, no nosso creme para a região dos olhos. Somado a isso, nós vamos utilizar a lanolina vegana. É um composto, né, que vai proporcionar estabilidade também para as emulsões, vai trazer maciez e sedosidade para a pele e vai substituir a lanolina de origem animal, né? Então, para deixar essa formulação totalmente vegana, sem ingredientes de origem animal. Esses 3 componentes da nossa fase oleosa, eles estão sólidos à temperatura ambiente, eles vão ser pesados para serem aquecidos e derretidos. Nós vamos ter mais 2 ingredientes oleosos que vão estar líquidos, então eles não precisam ser derretidos, que vai ser o óleo de amêndoa doce, que é um emoliente de média espalhabilidade, importante para trazer, né, a formação de um filme e maciez para a pele, e o cetiol CC, que é um outro componente, que é um éster que não adiciona untuosidade, né, não adiciona aquele aspecto gorduroso, ele melhora o sensorial e a espalhabilidade da formulação, e ele vai ser acrescentado também para trazer e melhorar esse sensorial e todas as propriedades dessa formulação 4 pilares do nosso creme para os olhos. Depois, falando agora dos ingredientes de fase aquosa, nós temos a água, o depantenol, que é o nosso 3º pilar, e o extrato de algas, que é o nosso 4º pilar. Então, falando um pouquinho mais sobre eles, né, o depantenol, que é a provitamina B5, ele é hidratante, suavizante e calmante.
e ele é um regenerador celular que vai melhorar o aspecto geral da pele. Ele vai adicionar a ação umectante e estimulante do metabolismo epitelial, que faz dele um regenerador celular. E o extrato de algas, então o extrato de algas, ele vai adicionar muitos nutrientes, né? Ele tem como principais ativos polissacarídeos mucilaginosos, né? Oligoelementos e sais minerais. Então é importante aí para trazer também a ação emoliente, umectante, cicatrizante, remineralizante e hidratante. Ele é um extrato zeia, ou seja, o solvente utilizado nesse extrato é o propanediol, que é aprovado pela cosmética natural, e ele compõe aí o quarto pilar dessa formulação. Então, nós vamos ter a fase aquosa: água, pantenol, extrato de algas, goma xantana, que eu vou dispersar no extrato de algas para evitar a formação de grumos. E aí, vamos continuar com a niacinamida, o ácido hialurônico, que eu vou adicionar no resfriamento da formulação, junto com o óleo essencial, vitamina E e espectrastat. O óleo essencial aqui eu vou utilizar uma concentração baixíssima. Essa formulação pode, inclusive, ser feita sem utilizar óleo essencial. E eu vou utilizar o óleo essencial de lavanda. A gente tem outras opções de óleos essenciais que podem ser utilizados nessa formulação, mas eu escolhi o óleo essencial de lavanda, que é um óleo bem universal, vai trazer propriedades calmantes para essa formulação, que é importante também para essa região dos olhos. Eu queria adicionar aqui alguns comentários em relação à niacinamida. Ela minimiza visualmente, né, a aparência das olheiras, por estimular a renovação celular e também favorecer a uniformização do tom da pele. Além disso, ela previne o envelhecimento e ajuda a controlar a oleosidade excessiva. Então, ela vai trazer essa ação iluminadora, que é o principal motivo dela estar presente nessa formulação, e vai inibir o surgimento de hipercromia, né, que é essa hiperpigmentação que é tão indesejada para essa região embaixo dos olhos. O ácido hialurônico, ele vai trazer uma propriedade hidratante muito relevante, né? Porque ele é altamente higroscópico. E o que isso significa? Ele atrai água para sua estrutura e mantém a água ali. Então, ele ajuda muito nessa manutenção, né, do equilíbrio natural da pele e da hidratação da pele. Ele melhora o viço da pele, suaviza rugas, acaba contribuindo muito, né, para a função que nós desejamos desse creme para os olhos. Então, bora lá fazer a nossa formulação 4 pilares, com 4 ativos incríveis. Então, eu vou começar pesando o Olive 1000 e o Olive VS Fio. 5 gramas de Olive 1000. O Olive 1000 que vai ser o nosso emulsificante não iônico. E o Olive VS Fio, que vai ser o nosso co-emulsificante. Então, 3 gramas do co-emulsificante, ele vai ajudar na estabilização da emulsão e também no sensorial da formulação. E agora a nossa lanolina vegana, que tem essa carinha aqui, 2 gramas de lanolina vegana. Ela ajuda também na emulsificação. 2 gramas de lanolina vegana. Reservo essa parte e vou agora pesar a água para levar as duas fases para aquecimento. 68,5 gramas de água. Lembrando que eu vou fazer uma produção de 100 gramas. Então, agora que eu pesei a fase oleosa e a fase aquosa, que devem ir para aquecimento, eu vou adicionar aqui para aquecimento. Então, enquanto eu aguardo aquecer, né, o importante aqui é monitorar a temperatura, aguardar essa fase oleosa derreter. E aí, eu vou aguardar com que as duas fases fiquem em torno de 75 a 80 graus. Acompanhamento da temperatura é muito importante para que
a gente crie uma emulsão estável, né? Para que ela não se separe depois e que ela forme uma emulsão estável. É importante esse momento aqui de mistura das duas fases, que é exatamente o momento de formação da emulsão. Então eu vou aguardar aqui o aquecimento e enquanto isso, o que eu posso fazer para aproveitar o tempo é pesar os ingredientes oleosos líquidos que vão ser adicionados aqui na fase oleosa. Qual que é a dica aqui? Eu poderia acrescentar esses ingredientes oleosos líquidos aqui já, né? E deixar ele aquecendo. No entanto, eu prefiro fazer essa adição separada, que isso evita uma exposição mais prolongada desses ingredientes que já são líquidos, ou seja, eles não precisam ser derretidos, evita com que ele fique exposto ao calor e que faça com que perca algumas propriedades, por exemplo, do óleo vegetal de amêndoa doce ou qualquer outro óleo vegetal, por exemplo. Aqui já começou a derreter. Vou colocar isso aqui de canto para pesar os ingredientes oleosos líquidos. Vou pesar 1 grama do óleo de amêndoa doce, 2 gramas do cetiol CC, que é o emoliente de alta espalhabilidade que vai adicionar um sensorial importante para essa formulação. Vou retornar com os ingredientes que já derreteram. Aqui eu vou adicionar esses ingredientes que eu acabei de pesar na fase oleosa. Como eles estão, olha só como que fica nítido que cristalizou. Como eles estão à temperatura ambiente, ou seja, estão mais frios do que os ingredientes que eu acabei de derreter, no momento que eu adiciono, ele acaba solidificando os ingredientes que já estavam aqui. Então, por isso que é importante adicionar aqui ainda com a fonte de calor. E aí aqui eu vou monitorar a temperatura, porque a fase aquosa demora um pouco mais para aquecer do que o óleo, por causa do seu calor específico, além de ter mais quantidade, né? Então tem que ser feito esse controle aqui. O óleo já atingiu os 80 graus e a água ainda não. Então eu aguardo aqui para que a água atinja a temperatura de mistura. Esse momento é muito importante. Eu vejo muitas pessoas negligenciando esse controle de temperatura e fazendo emulsões de forma errada, tá? Então as emulsões, elas acabam ficando instáveis e separando depois se você não faz esse controle de temperatura corretamente. Então eu estou aqui medindo a temperatura e agitando também para facilitar a transmissão de calor aqui da água. Enquanto isso, a fase oleosa está aqui separadinha, na temperatura certa. Se a água estiver numa temperatura mais baixa que a fase oleosa, você pode solidificar os ingredientes que estão na fase oleosa e não promover a mistura correta para que se forme uma emulsão estável, tá? A água já está na temperatura correta, ambos acima de 75 graus. E agora eu vou verter um no outro. Eu já posso remover do calor e vou misturar bem para que a emulsão seja formada. Tá muito líquido ainda porque tá tudo com a temperatura bem mais elevada, né, que a temperatura ambiente. E aos poucos a textura, né, a viscosidade vai aumentando. O creme vai ficando mais grossinho, né? Mais viscoso. Então vamos continuar aqui com a adição dos outros ingredientes. Eu vou adicionar agora o D-pantenol. Então o D-pantenol, ele tem característica aquosa, ele é solúvel em água. Vou adicionar 3 gramas de D-pantenol. Misturo bem para que ele se solubilize. Continuo misturando aqui para a emulsão ficar estável. E eu vou fazer aqui a pesagem, a parte, né, do extrato de algas e da goma xantana, porque eu vou dispersar a goma no extrato antes de adicionar na emulsão para evitar a formação de grumos. Então, extrato de algas 5 gramas e meio grama de goma xantana. Meio grama de goma xantana, misturo bem.
E vou adicionar aqui, eu gosto de virar aqui antes e verter aqui, para que disperse melhor. Aqui é importante fazer uma mistura vigorosa, para dispersar bem a goma. Se formar grumos, é importante, principalmente numa produção pequena, você pode ir fazendo assim, ó, na parede para ir desfazendo. E com isso você já vai percebendo que a mistura já vai ficando mais viscosa, né? Ela já vai resfriando e junto com a adição da goma, aumenta a viscosidade. A qualidade da goma também, ela é bem importante para evitar que se formem os grumos, tá? Olha só como é que já tá mais grossinho. Ele ainda tá quentinho. Tá chegando nos 40 graus agora, para que a gente possa adicionar os ingredientes que são termoláveis, né? Que são sensíveis ao calor, para a gente finalizar a formulação. Vejam como que é importante essa parte de misturar bem para formar um creme homogêneo. E vamos então verificar a temperatura para ver se já é possível. Agora, abaixo de 40 graus, já podemos adicionar os ingredientes restantes. Vou adicionar a niacinamida. Então, vou adicionar aqui 5 gramas de niacinamida, uma quantidade relevante de niacinamida. Misturo bem. Seguido aqui do ácido hialurônico, 3 gramas de ácido hialurônico. O ácido hialurônico ajuda também a aumentar a viscosidade da formulação. Misturo bem. Vou adicionar agora o óleo essencial. Lembrando que essa formulação pode ficar sem óleo essencial. Meio grama. A cada adição eu misturo bem para incorporar o novo ingrediente adicionado. Vou adicionar a vitamina E, meio grama também. Misturo para incorporar. E por fim, o nosso conservante, nesse caso o Spectrastat. Vou adicionar 1 grama. E agora, para finalizar, eu vou medir o pH para verificar se vai ser necessário adicionar um regulador de pH. Então, eu vou pegar meu pHmetro e vou medir o pH. Como é um creme para a região dos olhos, a gente pode ter um pH neutro, para evitar cair nos olhos. O pH neutro, pH de 7, ele é um pH que é chamado, né, o sem lágrimas, muito utilizado em shampoos infantis. O pH dessa formulação foi 6,5. Nós podemos deixar a formulação nesse pH. Todos os ativos aceitam esse pH, né? É importante avaliar isso. Isso aqui já está avaliado por nós. Ou, se você desejar, você pode adicionar um ácido, como o ácido lático, por exemplo, para baixar um pouquinho o pH para 5, 5,5. Eu vou deixar esse pH, já que é um creme para a região dos olhos. O que você pode fazer é escolher a sua embalagem que você deseja e envasar seu produto. Você pode utilizar embalagens como essa, que tem aplicadores já para a região dos olhos. Tem outras que tem essa parte do aplicador em metal, que é interessante para resfriar essa região e promover uma vasoconstrição, que melhora o aspecto da pele também. Isso aí fica a seu critério, e a gente pode fazer também em potes. Existem várias possibilidades de embalagens que podem ser utilizadas para essa viscosidade aqui. A textura ficou muito boa para essa região dos olhos. Então aqui está a formulação 4 pilares, com esses 4 ativos incríveis que vão adicionar as propriedades que a gente precisa para tratar essa região dos olhos.